enquanto eu for ministrar a oferta e os dízimos, eles vão tocar baixinho, a Ele a honra, a Ele a glória, porque é dele, para Ele, por Ele. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Nós fazemos um cronograma, o Senhor faz outro. Nós queremos fazer uma coisa, o Senhor quer fazer outra. Ele está aqui para abençoar a igreja dele, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos dar uma linda e forte salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que nós não venhamos endurecer os nossos corações, que nós venhamos abrir os nossos corações para Ele, sempre para Ele, sempre por Ele. Pense você que Ele é o bom pastor deu a vida por você. Parece ser tão simples falar isso, né, que Jesus morreu por nós. Vocês pararam para pensar? Quando a gente machuca um dedo, a dor que a gente sente fica latejando ali o tempo inteiro, não é? Tem pessoas que até pegam atestado para não ir trabalhar. Quando arranca um dente, verdade? Jesus, Ele foi cuspido na cara. Bateram nele, chutaram Ele. Sabe por quem? Por mim, por você. Amém? Porque Ele te ama. Não estou fazendo chantagem emocional, não. Só estou falando o que está escrito aqui. Amém? Graças a Deus, o Senhor é lindo. Aleluia. Vamos mudar agora para as ofertas e para os dízimos. Eu pensei que ia ser bem rapidinho, porque eu sou bem rapidinha para fazer as coisas. Mas hoje, o missionário não acredita. Irmãos, nós vamos recolher nesta hora os dízimos e as ofertas. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, fala o seguinte: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Aleluia! Você que é dizimista, vem agora, nesta hora, consagrar o teu dízimo aqui em nome de Jesus. Rapidinho, rapidinho, 8 horas em ponto eu tenho que passar para o líder. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Jesus é lindo! Aleluia! Aleluia! Ele é lindo, né, Brian? Ele é lindo, né, Ju? Aleluia! Aleluia, Jesus! Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória é tua. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa os dizimistas, Senhor. Prospera. Repreende, Pai, o devorador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta de gratidão, traga agora com alegria. Glória. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, apresentamos os dízimos, as ofertas, Pai. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, abençoar as mãos que deram, as que não deram, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor,
Ó Deus, para que elas venham ter, ó Pai, para ofertar na sua casa, para dizimar, Senhor. Abençoa os dizimistas, Pai. Repreende, Pai, o devorador, ó Pai. Ó Deus, visita cada lar, ó Deus. Entra, Pai amado, com providência, Pai, e abençoa o celeiro dos seus filhos. Abençoa a saúde deles, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus. Vamos receber o missionário César. Ele tira sarro de mim porque o meu óculos está até quebrado. Porque ele, né, às vezes eu falo demais. Mas, irmãos, depois que eu voltei essa segunda vez, né, o Senhor me deu duas. A primeira vez eu me converti, a segunda vez eu voltei. Irmãos, eu tive lá no mundo. É coisa mais ruim do mundo. Eu valorizo muito estar aqui. Por isso que eu falo aleluia bem alto mesmo, eu não me importo. Sabe o que é isso? É alegria pelo Senhor ter me dado mais uma chance. Sabe? Eu oro mesmo alto porque é alegria por estar aqui. O mundo lá fora é muito ruim. Se você que está aqui nesta noite está com um pé lá e um pé aqui, coloque os teus dois aqui. Na palavra do Senhor diz, ou nós somos quente ou nós somos frio. Se nós somos morno, Ele vai vomitar-nos da boca dEle. Então, que os teus dois pés venham estar aqui, amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Mas eu não posso nem reclamar da pastora, que fala muito, né? Glória a Deus. Quem está animado está aqui hoje? Aleluia. Irmãos, essa semana nós tivemos mais um avanço na reforma do prédio da igreja. Nós tapamos as janelas aqui. O irmão Daniel e o irmão Rodrigo nos ajudaram aqui no sábado. Também passamos o telão que estava lá para cá. Essa semana o desafio é nós passarmos a massa PVA, isso, né? Entendeu? E quem sabe a gente colocar de volta aqui, né, o revestimento do tablado. A gente chama de altar, né? Mas é um tablado. Amém? Altar é o nosso coração, amém? Nós somos o templo verdadeiro do Espírito Santo como igreja, né? Então a nossa vida é o altar, amém? Temos também, né, na próxima semana o desafio de dar início à parte elétrica da igreja, né? Nosso irmão Rodrigo vai ofertar a mão de obra, mas precisamos, né, comprar os fios, o material. Temos também que fazer botar o piso desse lado aí onde era o antigo altar, né? Temos que fazer a tesouraria para a Lilian e os irmãos não precisar mais fazer os relatórios do depósito. Não é? Agitar aquela parte ali do banheiro, puxar o telhado para cá, depois desse lado aqui, depois na frente. Temos que colocar o ar-condicionado, colocar o forro, trocar a porta. Rapaz, é bastante coisa que tem que fazer, amém? Nós precisamos da sua ajuda de 3 formas. De quantas formas? 3. Primeiro, precisamos da sua oração. Você precisa orar para que Deus os abençoe, para que as coisas fluem, né? A irmã Ju falou aqui, né, que a gente ora nas vigílias e todo o tempo, porque, né, o inimigo que está ao nosso derredor e que ruge como um leão a fim de nos devorar, ele tenta nos resistir, não é verdade? Ele não consegue, mas ele tenta, não é? Então, e o que destrava qualquer coisa da vida da gente é a oração, amém? A oração de uma pessoa justa, ela tem muito poder, ela pode muito em seus efeitos, né? Então, ore para que as coisas aconteçam, amém? E depois da sua oração, que é um recurso espiritual, nós precisamos de 2 recursos naturais. O primeiro é o seu talento. Quem tem talento aí? Então você pode ajudar a gente, amém? Não é verdade? Né? Os homens que têm talento aí de mexer com obra, de mexer com coisa, você é muito bem-vindo em nos ajudar, amém? Precisamos de mão de obra forte. Bem que tem umas irmãs aí que estão deixando os irmãos para trás aí. Não é? Os irmãos estão violentos, meu irmão.
né? Essa semana também quero ver se a gente consegue tirar esse entulho daqui, ó, né? Quinta e sexta eu vou estar aqui tirando o entulho durante o dia, se alguém tiver, né, tempo e uma folga e puder vir aqui me ajudar. A gente vai chamar o container e tem que colocar na pá para dentro ali, então, na quinta-feira, né, e na sexta-feira, se alguém tivesse uma folga, né, se Deus tocar no seu coração, lembra do seu pastor que está lá, e você puder vir me ajudar aqui também, vai ser muito bem-vindo, amém? Precisamos da sua mão de obra. E a terceira coisa que a gente precisa, e isso vem também por meio de vocês, é do recurso, sim ou não? Não é? Você que não é dizimista, você precisa nos ajudar sendo dizimista, né? E você que é dizimista, mas não é ofertante, não é? Se torne ofertante. E você, né, que já é dizimista e é ofertante, dá uma turbinada na oferta aí, não é? E vai nos ajudar a terminar essa reforma o mais rápido possível, né? Tem bastante coisa para fazer, né? Creio que nós vamos entrar aí até a metade do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem fazendo, mas vamos fazendo, né? Segundo, nós temos esse recurso de irmãos para nos ajudar a fazer e o financeiro também, para podermos comprar os materiais necessários, amém? Mas se você não pode nem o segundo nem o terceiro, pelo menos ore. Orar custa só a fé, amém? Né? E fé, quanto mais a gente usa, mais a gente tem, a gente não gasta a fé, amém? Aleluia. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra para vocês hoje é o nosso culto de ceia, né? E o tema que eu vou ministrar para vocês hoje é um tema muito importante para a igreja. Eu já preguei esse tema de diversas formas, e hoje eu vou pregar de novo, inclusive preguei essa mensagem ontem aqui na ceia ministerial, né? Mas é uma mensagem que é muito importante para nós como igreja, amém? É uma mensagem que cada membro da igreja tem que decidir se tornar um divulgador dessa mensagem, não é? E viver essa mensagem em todos os lugares, mas principalmente dentro do contexto congregacional. Tem princípios, tem mensagens de Deus que você tem que ver, por exemplo, principalmente no seu contexto familiar, né? E tem mensagens que você tem que ver principalmente no contexto social, mas tem mensagens que principalmente você tem que ver no contexto congregacional, na comunidade que nós somos, amém? Para que possamos ser uma igreja saudável, forte e avivada. Fala assim: uma igreja saudável, uma igreja forte e uma igreja avivada, amém? Você que ouviu a mensagem ontem, Deus vai falar mais com você hoje, amém? Até porque se eu perguntar hoje o que eu preguei ontem, eu tenho certeza que quem ouviu aí, quem estava aqui ontem, tenho certeza que você vai dar aquela titubeada santa, né? E o que foi mesmo? Eu me lembro, eu até anotei, mas, né? Aí eu dou aquela pista e você se lembra, não é verdade? Lembra, Evelyn? A Evelyn está lembrando, Deus, eu até ela como exemplo ontem. Glória a Deus, né? Amém, irmãos? Então o título dessa mensagem é a igreja saudável, forte e avivada, amém? Temos que ser saudáveis espiritualmente, fortes espiritualmente e avivados espiritualmente. O que é avivado, né? A gente fala muito de avivamento na igreja, né? É de fato viver a vida espiritual que Deus nos deu, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, amém? E você sabe que a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida da gente, quem sabe aí? Olha, isso, arrependimento. Como é que o Senhor gera arrependimento em nós? Ele nos convence que nós temos uma ideia errada. Fala assim: ideia errada. Crente é bom para ter ideia errada, não é verdade? Sim ou não? Uma ideia errada sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo, amém? E quando o Senhor nos convence desses três componentes, que são os componentes do arrependimento, nós começamos a ver o pecado como Deus vê, nós começamos a ver o juízo como Deus vê, o pecado, a justiça, começamos a ver a justiça como Deus vê, e começamos a ver o juízo como Deus vê, né? Nós olhamos para a nossa vida e vemos que tem muita coisa errada, não é pouca não, é muita coisa errada.
E esse discernimento nos constrange. E aí nós, nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus e confessamos os nossos pecados e decidimos mudar de vida. Arrependimento é uma decisão de mudança de vida, amém? Arrependimento é uma decisão inegociável. Se é negociável, não é arrependimento. Ah, pastor, me arrependi, mas depois eu voltei. Não, isso foi remorso. Remorso é aquele sentimento, né? O remorso é um sentimento importante que nos leva ao arrependimento, que nos leva à confissão, que nos leva ao reconhecimento. Mas confissão e reconhecimento não é arrependimento. Muitas pessoas confessam e continuam vivendo no mesmo pecado, não é? As mesmas falhas, da mesma forma negligente. Então, e por isso que quando há avivamento, começa um mover de arrependimento na vida da gente, né? Não começa com mover de milagre, né? Começa com mover de arrependimento, né? Porque sempre que o Espírito Santo quer mudar a sua vida, ele te leva ao arrependimento. E nós temos muita coisa para nos arrepender. Temos ou não temos? Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós andamos no caminho que o Senhor tem para nós, a vereda do justo é como a luz da aurora. Quanto mais forte a luz de Deus está sobre nós, mais nós vemos, não é, os nossos pecados, e mais podemos e precisamos nos arrepender. Glória a Deus por isso. Vamos orar então para Ele falar conosco nessa noite. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos a Tua igreja, Pai, de estarmos aqui neste lugar, um lugar que é consagrado para nos reunirmos como igreja do Senhor, como a Tua noiva, como o Teu corpo, Jesus. Corpo este pelo qual o Senhor quer manifestar o Teu poder, a Tua autoridade e o Teu conhecimento. Obrigado, Senhor. Pai, dá-nos ouvidos para Te ouvir mais uma vez nesta noite. Senhor, fala de forma profunda conosco. Não queremos ter uma vida superficial com o Senhor, por isso fala de uma forma profunda conosco. Senhor, nas Escrituras Sagradas está escrito que a Tua palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra no mais profundo do nosso ser, a ponto de gerar separação, discernimento e entendimento. Senhor, faz isso conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então. Uma igreja saudável, forte, avivada. Amém? Posso ouvir um amém forte aí? Amém. Amém. Quem quer ser enfermo, doente? Ninguém. Meu Deus. E fraco? E sem vida de Deus? Ninguém quer ser? Né? Mas por que você faz coisa que te faz ser assim então? Né? Vamos lá? Atos 9:31. Eu vou ler na NTLH, diz assim: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz, ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o trabalho de edificar a igreja é nosso. Amém? Sim ou não? Né? Eu vejo muitas pessoas, em vários aspectos da vida delas, orando para que Deus faça o que Deus mandou ela fazer. Você está me entendendo? Né? Eu vejo, por exemplo, pessoas orando para Deus mudar o casamento dela, mas o Senhor, Ele te chamou e te deu, te capacitou com toda a sorte de bênção do mundo espiritual, para que você, com a força que Ele te deu, você vai lá e faça isso. Amém? É ou não é verdade? Né? Então Deus, né, nos abençoa, né, quando nós casamos, né, o casamento ele tem 4 bênçãos, né? A bênção de pai e mãe, a bênção sacerdotal, a bênção da sociedade, o reconhecimento social que hoje se dá, né, por meio do juiz de paz, através da certidão de casamento. E a 4ª bênção é a bênção do leito sem mácula, quando você se guarda em santidade,
em castidade para o casamento, não é? Então, quando você tem essas 4 bênçãos, o que representa uma bênção? Representa uma liberação de Deus sobre a sua vida, para que você vá e faça com que aquilo dê certo. E essa liberação não é só uma autorização, essa liberação, ela é também provida de recursos, fala assim, recursos. Não é por isso que o nosso Deus, um dos nomes dele é Jeová Jiré, ele é o Deus da provisão, amém? E por que Deus vai te dar provisão? Porque ele te abençoou, ele diz que você está em uma condição legal para fazer determinadas coisas, então ele começa a liberar recursos sobre a sua vida. O nome disso é o quê? É bênção, fala assim, bênção, não é? Geralmente quando a gente quer bênção, né, a gente quer o resultado, sim ou não? Não é? Mas o fruto cabe a você, né? O Senhor quer fazer de você uma árvore plantada na beira do ribeiro, uma árvore que as folhas não murcham e que dão frutos ao seu tempo, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Então, muitas pessoas quando oram a Deus pedindo uma bênção, eles oram a Deus pedindo, na verdade, o fruto. A bênção é o recurso para que você consiga gerar aquele fruto. Você está entendendo isso? Né? Por isso que muitas vezes a nossa oração não é respondida. E o apóstolo Tiago, ele nos alertou com relação a isso. Ele via que isso acontecia na igreja. Ele falou, gente, vocês não recebem porque não pedem, ou porque não sabem pedir, ou porque os motivos que vocês têm para pedir são maus. Tem 3 formas, né, de nós não recebermos de Deus aquilo que nós precisamos. Primeiro é porque às vezes a gente não pede, sim ou não? Né? Você acha que você consegue pedir tudo que você precisa? Não, né? A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, por isso que a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo para orar, é ou não é verdade? Nem para orar sozinho o crente presta, e acha que está abalando geral, é ou não é verdade? Né? Então não pede. Segundo, porque nós não sabemos pedir, né? E bênção não é fruto, bênção é o recurso, né? A árvore plantada na beira de um ribeiro representa uma árvore que tem à sua disposição todos os recursos que ela precisa. Concorda comigo? Todos os recursos que ela precisa. Ou seja, ela só não vai gerar um fruto se ela não quiser, né? Porque ela está numa terra ali onde tem água em abundância, onde tem matéria orgânica em abundância e também tem sol, não é? Então ela tem tudo que ela precisa, amém? E uma vida abençoada é isso, é ter tudo que a gente precisa, amém? E cabe a nós edificar uma igreja que é saudável, uma igreja que é forte e uma igreja que é avivada. Nós somos edificadores da igreja, amém? Coloca para nós aí, por favor, Efésios 4, 12, olha o que diz ali, né? Ele fez isso, no 11 diz o que ele fez, e no 12 diz o porquê que ele fez. E o que ele fez no 11? Ele estabeleceu o seu governo sobre a igreja, através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, amém? Aí no 12, diz o porquê que ele fez isso. Ele fez isso não é? Para o quê? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Fala assim, serviço cristão, né? Olha para o seu irmão, assim, dá um sorriso para ele, diz assim, deixa eu te contar um segredo, bem no pé do ouvido, na igreja tem serviço. Fala para ele, na igreja tem serviço. Não, e é tudo que é tipo de serviço, amém? É ou não é verdade? Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e falam assim, missionário, eu procuro uma igreja, não é? Que cuide de mim e que eu possa ficar tranquilo e em paz. Aí eu falo, rapaz, essa aqui não é igreja não, aqui a gente vai te dar trabalho. Não é verdade? Aqui a gente vai arrumar um negócio para você fazer, porque mente vazia é oficina do diabo, né? E tem que estar ligado às coisas do reino, às coisas espirituais, amém? A gente vai dar um jeito de arrumar trabalho, não é verdade?
Amém? Então, igreja tem trabalho, não é? E qual é o trabalho de nós como cristãos? É construir o corpo de Cristo. Então, o nosso trabalho construir tudo o que é necessário para que nós como igreja, nós como comunidade de fé, sejamos uma comunidade saudável espiritualmente, forte espiritualmente e avivada. Fala assim, avivada. Amém? Ah, meu Deus, imagina se a gente fica só orando aqui para Deus fazer isso. Senhor, faz a gente um povo forte, um povo saudável. Aí Deus vai falar assim, ó, mas eu já dei tudo que vocês precisam para ser saudáveis, não é? A pastora Eliane, não é? Ela falou aqui sobre cura hoje, não é verdade? Deus inspirou ela a falar sobre cura. Irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida, né, a cura da alma, mas tem muitas pessoas que acham, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo resolver meus problemas de rejeição, né? Sabe, às vezes eu aconselho pessoas, eu aconselho vocês mesmos, entendeu? E às vezes eu fico aí 3 meses, 6 meses sem aconselhar vocês que não me procuram, eu me lembro e chamo você para tomar um café comigo, aí eu pergunto como é que estão as coisas, e eu acabo me lembrando, né, que o Senhor, através da minha vida, te deu uma direção para você colocar em prática, para as coisas fluírem, e você ainda não fez. Muitos não fazem, muitos continuam, não é, ali, presos às suas mazelas, simplesmente porque não usam os recursos que Deus deu. Amém? Então nós temos que edificar uma igreja saudável, uma igreja forte e uma igreja avivada, né? Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Olha que nós lemos aqui, por exemplo, em Efésios 1, do 21 ao 23, olha o que diz ali. Deixa eu molhar o bico aqui, meus irmãos, que hoje está quente, né? Aleluia. Vamos ver se a gente consegue fazer essa elétrica, meu irmão, até o mês que vem, para a gente colocar aquele ar-condicionado que está ali, ó, louco para ser usado. Hã? Amém? Vocês vão me ajudar ou não? Glória a Deus por isso. Efésios 1, 21 a 23 diz assim: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Então está dizendo aqui, meu irmão, que não existe nada nos céus e na terra, no mundo espiritual, no mundo natural, que o Senhor não tenha governo e não tenha autoridade sobre aquilo, amém? E continua, né? Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Amém? 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Então ele deu Cristo para a gente. Amém? Como único e Senhor de tudo. Ele é o Senhor só da igreja? Ele é o Senhor da igreja? Não, Jesus é o Senhor até do diabo. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e tremem de medo. Não é verdade? Então, ele é Senhor de tudo. Aí chega o 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então a missão da igreja é representar essa autoridade de Deus, é representar o poder de Deus, é representar o conhecimento, a sabedoria de Deus. Mas como que uma igreja que é enferma, que é fraca e que não tem vida espiritual vai conseguir representar o Senhor assim? Vai ou não vai? Não vai. Não é verdade? Então, nós precisamos decidir ser essa igreja, a igreja que é saudável, que é forte e que é avivada, amém? E uma igreja que é saudável, forte e avivada, ela tem as características do texto que nós lemos no início do sermão aqui, por exemplo, para nós aí, Atos 9:31, não é? Então, tem essas características. Como saber se nós somos uma igreja avivada, uma igreja que é saudável, que é forte, que é avivada? Como saber? E como saber se você é um membro que colabora para que sejamos saudáveis,
ou para que sejamos doentes espiritualmente. Se você é um membro que colabora para que a gente seja uma comunidade forte, ou para ser uma comunidade fraca, se você é um membro que colabora para sermos uma comunidade de fé avivada, ou se você é um membro que colabora para nós sermos uma comunidade de fé sem avivamento. Porque entenda uma coisa, irmãos, não existe neutralidade no mundo espiritual. A Bíblia diz que você que é crente, não está falando do mundo, amém? Está falando de você que é crente. Ou você está contra ele, ou você está a favor dele. Essa palavra é para as pessoas do mundo ou para os crentes? Para os crentes, porque as pessoas do mundo não têm, como são incrédulas, elas não podem estar a favor de Cristo, obrigatoriamente elas estão contra Ele. Mas você, porque é livre agora, Jesus te libertou, para que você seja verdadeiramente livre, então agora você pode decidir ser a favor ou ser contra. Não é verdade? Né? A Bíblia diz também que ou você está ajudando ele a juntar, ou você está espalhando. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem mais tira as pessoas dentro da igreja? As pessoas do mundo ou as pessoas da igreja? As pessoas da igreja. Então essa palavra não é para os incrédulos, é para nós, porque ou você está ajudando, né, a sermos saudáveis espiritualmente ou doentes, ou você está nos ajudando a ser fortes, ou você está nos ajudando, né? E eu não quero essa ajuda, por favor, não me dê essa ajuda a sermos fracos, né? Ou você está nos ajudando a edificarmos uma igreja avivada, ou você está nos ajudando a edificar uma igreja morta, né? Sem vida espiritual de verdade, entendeu? Como ver, né, se você, em qual lado você está? Porque é difícil admitir, as pessoas não gostam de admitir as coisas ruins da vida delas, não é verdade? Entendeu? Né? Mas nós temos que admitir, amém? E nesse texto aí, que está projetado aí, que o Rodrigo vai deixar aí para nós temos 4 características importantes, né, 4 virtudes de uma igreja, que é uma igreja saudável, forte e avivada. Primeiro, não é? A igreja vive em paz. Está escrito ali, ó, em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Você é uma pessoa, né, que quando pensa nas coisas da igreja, quando está envolvida com as coisas da igreja, você sente mais conflito ou mais paz? O que você sente? Com relação ao relacionamento com os irmãos da igreja, não é? Irmão, você já viu que como as pessoas têm problema um com o outro? Você já parou para pensar isso aí? E, em geral, é opinião. Irmãos, opinião é que nem bochecha. Cada um tem a sua. Olha a bochecha da Nath, por exemplo. Não é verdade? Né? Não é igual a bochecha da Vitória. Não é? Que não é igual a bochecha da Yasmin, que não é igual a bochecha da Ju. Não é verdade? É. Uns mais bochechudos, outros menos bochechudos. Não é verdade? Então, as pessoas têm muito conflito, se entristecem, né? Elas desanimam de fazer as coisas da igreja por causa de pessoas da própria igreja, e criticam, e falam mal. Não é verdade? Sim ou não? Né? Às vezes, tem gente que tem tanto conflito dentro de si, que às vezes nós estamos no culto. Eu acho que isso não acontece aqui, só nas outras igrejas. Só nas outras, exatamente. Aqui não. Entendeu? Não é? No culto assim, ó, aquele mover de Deus. E tem alguém que vai procurar outra pessoa para fazer o quê? Reclamar. Falar mal. Você acredita que isso acontece? Nós queremos que isso aconteça aqui? Não. E o que você pode fazer para ajudar a gente? Primeiro, não falar. A Bíblia diz que a gente tem que falar aquilo que anima os irmãos, não é verdade? Né? E segundo, se alguém falar, faz uma cara bem feia assim, você, irmão, cria vergonha na sua cara. Né? Cria vergonha na sua cara. Né? Tenha paz com as pessoas. Né? Então, uma pessoa
que vive em conflito, que se irrita fácil, que se abala fácil, que perde a paz, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que é fraca, uma pessoa que não tem vida de Deus dentro dela, né? Então, a segunda característica, não é que uma pessoa que é forte, ela fica cada vez mais forte, ela ficava cada vez mais forte, né? Tem crente que a vida dele é né? Que nem diz o apóstolo Tiago, homem de ânimo doble, né? Tem 2 ânimos, uma hora está animado, outra hora está desanimado, uma hora quer ganhar o mundo para Jesus, que a igreja encha, uma hora ora para os irmãos sair, só para o líder sofrer. Tem gente que ora para os irmãos sair da igreja para o líder sofrer, sabia disso? Tem, meu irmão, infelizmente tem, não é verdade? Então pensa, né? Olha só, outra coisa, nós temos que colaborar para o crescimento em número de pessoas. Uma pessoa que é forte espiritualmente, saudável espiritualmente, forte espiritualmente, avivada espiritualmente, ela vai ser um meio pelo qual outras pessoas virão para a igreja, não é verdade? Né? Olha o que diz ali, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo, né? A gente não tem crédito nisso porque é uma ação do Espírito Santo através da nossa vida. Então, uma pessoa que é saudável espiritualmente, uma pessoa que é forte espiritualmente, uma pessoa que é avivada espiritualmente, gente, a vida dela vai atrair as pessoas para a igreja. As pessoas vão perguntar para você o que você tem diferente, não é? Elas vão te dar a oportunidade de você falar do amor de Deus, né, do plano maravilhoso que Jesus tem para elas, e você vai falar, e ela vai olhar para a sua vida, e ela vai ver que aquilo que você está falando, ela consegue viver em você, então, não é? Ela vai acabar se entregando a Jesus. O Espírito Santo vai te ajudar para isso. Amém? E a outra característica, né, de uma pessoa que é saudável espiritualmente, forte espiritualmente, que é avivada espiritualmente, é que ela mostra grande respeito pelo Senhor. Olha ali, e mostravam grande respeito pelo Senhor Jesus. E o foco da nossa mensagem é esse último aqui, repita comigo assim, mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. O nome disso é reverência, fala assim, reverência. O nome disso é temor, fala assim, temor. O nome disso é devoção, fala assim, devoção. Nós temos então que ser pessoas tementes a Deus, que respeitam a Deus, que somos devotas ao Senhor, amém? Aleluia? O devocional diário tem como principal objetivo te ajudar a ter uma vida devota ao Senhor, amém? E uma das características de quem é devoto é que não há devoção sem sacrifício. Você já viu alguém que é devoto que não faz loucura? Toda devoção exige um sacrifício. Você está me entendendo? Hoje essa palavra, no nosso contexto, ela é usada muito pelos católicos, não é verdade? Rapaz, tem católico que anda quilômetros a pé, de pé descalço, em devoção a uma imagem, né? Eu já vi, nunca vi, né, mas já vi pela televisão, católico, que sobe uma escadaria de 400 degraus, de joelho, em devoção a uma imagem. Você está me entendendo? Tem gente, meu irmão, que sai daqui, aqui de Curitiba, e vai caminhando até a Aparecida em São Paulo, 500 quilômetros, caminhando por devoção ao São Jorge, só porque dizem que ele matou o dragão, sim ou não? É uma devoção de sacrifício, amém? Então, irmãos, essas são as características, de uma igreja, então, que ela é uma igreja que é forte, que é saudável espiritualmente, forte espiritualmente, não é? E que é uma igreja avivada. Então, você tem que trabalhar para quê? Para que você edifique na sua vida
né? Senhor, Senhor, eu sou uma pessoa que, eu admito que eu sou uma pessoa que eu tenho muito conflito com os outros, eu fico chateado com os outros, eu tenho uma vontade de falar mal dos outros. Senhor, eu tenho uma língua desgraçada, aquela língua lá que está escrita lá em Tiago, que ela traz o fogo do inferno, ela é a minha língua, né? E eu não controlo ela porque eu gosto de falar das coisas, eu gosto de reclamar, né? Gosto de reclamar e você começa a orar, pede ajuda para o Senhor, né? Eu tenho uma língua maledicente, né? Eu tenho uma língua que gosta de gritar, eu não sei pedir, eu só sei cobrar, Senhor. Você sabe que tem pessoa que não sabe pedir, né? Eu não sei pedir, eu só sei cobrar. Quando eu vi, já cobrei, já estraguei tudo. Entendeu? Senhor, me ajuda. Eu preciso controlar a minha língua. A Bíblia diz que quem controla a sua língua, controla o seu corpo inteiro. Sim ou não? Então é só controlar a língua, que é a coisa mais difícil, né, que o ser humano faz, é controlar a sua língua. Lá em Provérbios diz, não é, que os fuxicos são bom bocados, né, como um doce gostoso assim, que dá assim um prazer, né, na alma. Quem tem um prazer na alma assim, quando come um negócio gostoso? Um chocolate gostoso, né, um doce gostoso, né? Eu, quando pega assim aquele contrafilé ao ponto assim, coloco na boca, meu, que é um bom bocado, sangue de Jesus tem poder. Aleluia, amém? Se você quiser, se Deus te usar, pode me convidar que eu vou lá. Dá para até revirar os olhinhos, irmão, comendo aquele negócio, né? E os fuxicos são bom bocados para a gente também. Nós olhamos né, a circunstância, vemos o que está acontecendo e nós temos a vontade de falar mal. É ou não é verdade? Então você tem que pedir força. Senhor, eu quero ter paz com todos, não é? Senhor, eu preciso ficar cada vez mais forte. Eu não posso ser aquela pessoa que ora eu estou animado, eu estou desanimado, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu venho, ora eu não venho, não é? Senhor, eu tenho que ser uma pessoa que colabora para o crescimento em número de pessoas da igreja. É a missão da igreja. Nós estamos falando sobre expandir o nosso compromisso pessoal com a grande comissão, amém? Né? Gente, né, nós não podemos ver resultados que a nossa vida deveria ter, frutos que a nossa vida deveria ter e não tem, e ficar esperando. Nós temos que buscar isso no Senhor. Senhor, eu preciso ser uma pessoa assim, me ajuda. Não é Deus que precisa disso, gente, é nós que precisamos, amém? Posso ouvir glória a Deus aí? Né, e admitir que você precisa também, né, mostrar cada vez mais um grande respeito pelo Senhor, amém? E é em volta disso aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje, aleluia, glória a Deus. E eu quero te chamar então a atenção para algo muito importante, meus irmãos, com relação a edificarmos uma igreja que é saudável, que é forte e que é avivada. Repita comigo: saudável, forte e avivada espiritualmente, amém? Tem vários princípios, mas tem um que eu quero chamar a sua atenção aqui, e é o princípio de nós não pecarmos contra o corpo de Cristo. Fala assim: não pecar contra o corpo de Cristo, não é? Você sabe que cada pecado é um pecado contra alguma coisa, né? Cada pecado é um pecado contra alguém ou contra alguma coisa, entendeu? A Bíblia diz que nós, por exemplo, o pecado sexual é um pecado ruim, porque é um pecado que nós pecamos contra o nosso próprio corpo. Você está me entendendo? É um pecado que leva o nosso corpo à destruição, né? Irmãos, tudo que destrói o corpo, essencialmente está ligado à imoralidade sexual. Essencialmente está ligado à imoralidade sexual. Toda imoralidade sexual atrai espírito de morte, atrai miséria, né? Eu espero que você nunca tenha ido em uma região de prostituição, espero que nunca tenha ido. Eu, infelizmente, já fui antes de ser crente, não é? Mas geralmente esses lugares são sujos, são lugares miseráveis, né? O ambiente é diferente, você sente um peso espiritual diferente, é esquisito, até o cheiro é diferente, não é? Então,
Por quê? Porque a imoralidade sexual, ela atrai espírito de miséria, atrai espírito de morte, né? Atrai espírito de doença, porque nós ficamos emocionalmente fracos, né? A Bíblia faz diferença entre enfermidade e entre doença, né? A enfermidade é aquilo que tem origem numa fraqueza. Eu tenho uma fraqueza que vem do espírito, que atinge a alma, que chega no corpo, então eu estou enfermo. E a doença são coisas que são orgânicas de fato, né? Que acontecem na vida da gente. Mas nós, então, tem pecados que a gente peca contra a nossa família, então quer dizer, a consequência daquele pecado vai gerar problema onde? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, vai atingir o nosso cônjuge, vai atingir os nossos filhos, vai atingir a nossa descendência, né? Agora, tem pecados que nós pecamos contra a igreja, então nós maculamos o corpo de Cristo, nós geramos problema no corpo de Cristo. E nós, se nós queremos edificar qualquer coisa que seja espiritualmente saudável, forte e tenha a vida de Deus ali, nós não podemos pecar contra aquilo, amém? Não podemos pecar contra aquilo. E se nós queremos edificar uma igreja, nós não podemos pecar contra a igreja do Senhor, amém? Até porque pecar contra a igreja do Senhor tem um agravante. Fala assim, tem um agravante. E qual é o agravante de nós pecarmos contra a igreja do Senhor? Está lá em 1 Coríntios 11, do 27 ao 30, a gente sempre lê esse texto aqui, né, nos dias da ceia, diz assim, por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, quem peca contra o corpo de Cristo, ofende a honra do Senhor. Por isso, coloca o texto de Atos lá de novo para mim, por isso que eu falei, né, que hoje nós vamos ficar ali, né, orbitando sobre esse texto, sobre esse final do versículo aqui, e mostravam um grande respeito pelo Senhor Jesus. Porque entenda uma coisa, meu irmão, né, a Bíblia diz que isso acontece, na tradução mais antiga, quando nós não temos discernimento sobre o corpo de Cristo. O que é discernir? O que é discernir? É ter consciência, é ter uma revelação, entendeu? Quando eu não tenho discernimento sobre alguma coisa, eu vou tratá-la de forma inadequada, concorda comigo? Eu não tenho discernimento, eu não entendo o que de fato aquilo é, eu não entendo o que de fato aquilo representa, né? E quando eu peco contra o corpo de Cristo, eu estou pecando contra o próprio Cristo, eu estou desonrando o próprio Cristo. Quando eu peco contra a minha família, eu estou pecando contra mim mesmo, contra os meus familiares, não é? Quando eu peco lá no meu trabalho, eu estou pecando contra aquelas pessoas que estão lá. Mas quando eu peco contra a igreja, além de eu pecar contra os irmãos que são a igreja, eu estou pecando contra Cristo, eu estou desonrando Ele, e esse é o agravante, não é? Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, aonde, em que contexto espiritual, nós encontramos o socorro para as outras áreas da nossa vida? Aonde? Igreja, meu irmão, não é verdade? Né? A igreja é a embaixada do reino dos céus, mas imagina agora eu peco contra aquilo, que é o único meio que Deus colocou na face da terra, para ser um manancial de tudo que eu preciso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, esdrúxula, mas é uma realidade, né? Imagina que naquele tempo que só tinha poço, como, né, forma de tirar água, você vai lá e faz cava uma fossa do lado do poço para fazer o número 1, número 2 lá. Tem gente que faz isso com a igreja. Ele se torna uma fossa dentro da igreja, que peca contra o corpo de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo. Vamos continuar lendo aqui, Efésios 11, do 27 ao 30, vamos ler o 28 agora, né? Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice,
O que representa esse comer? Por que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice? Por que nós fazemos isso, meus irmãos? O que representa isso? Representa nós lembrarmos que somos o corpo dele. Mas eu como do pão sozinho? Eu bebo do cálice sozinho? Eu como do pão com quem? Com vocês, fala assim com a gente. Eu como do pão com quem? Eu bebo do cálice com quem? Então quem é o corpo de Cristo para mim? Qual é a personificação do corpo de Cristo na minha vida? As pessoas com as quais eu como do pão e as pessoas com as quais eu bebo do cálice. A igreja mística de Cristo, o corpo de Cristo, de forma geral, são todas as igrejas de todos os povos do mundo, amém? Mas eu tenho comunhão com todas as igrejas de todos os povos do mundo? Eles são próximos a mim? Quem são próximos a mim? Então, através desta comunidade, a igreja do Senhor Jesus, o corpo dele, a noiva dele, é personificada através da minha vida, né? Vocês são a igreja para mim. Então, quando eu como do pão e quando eu bebo do cálice, eu estou fazendo isso em memória do Senhor, lembrando do que Ele fez por mim, da aliança que eu tenho com Ele, que me dá direito a ser igreja, a ser corpo dEle, e eu não sou isso sozinho, eu sou isso com quem? Com vocês. Amém? Então, antes de ver você como indivíduo, de olhar para a sua pessoalidade, individualidade, o que você representa para mim acima de todas as coisas? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta: nós tratamos mais os irmãos como igreja ou tratamos mais os irmãos como indivíduos e esquecemos que eles são igreja? Como indivíduos. Por que fazemos isso? Porque não discernimos o corpo de Cristo. Aí, nos relacionamos de forma errada. Amém? Você está entendendo? Porque, gente, olha só, o que liga eu e a Adri? A Adri ser a Adri e eu ser o César? É isso que estabelece uma aliança entre eu e ela? O que liga eu a Adri? Ela ser ovelha e eu ser pastor? Sim ou não? Não, o que liga eu e a Adri é que ela é corpo de Cristo. E eu também sou. Então, o que nos torna, a única coisa que nós temos de fato em comum, aqui na terra, é que nós somos igreja. Então, acima de tudo, tem que tratar ela como igreja. Ela é corpo de Cristo. Eu vou macular o corpo de Cristo? Eu vou ferir o corpo de Cristo? Sim ou não? Né? Então, nós temos que entender isso e eu quero explicar isso mais à frente para vocês. Vamos lá. Glória a Deus. Então, precisamos ter esse discernimento sobre o corpo de Cristo, né? Se não temos esse discernimento, nós vamos acabar pecando contra o corpo de Cristo. E quando fazemos isso, pecamos contra o corpo e contra o sangue, nós ofendemos a honra do Senhor. Não é? Rapaz, isso é um problema. Aquilo que é a fonte de Deus para mim, aqui na terra, eu sujo aquilo. Aí se torna para mim um manancial ruim, não é? Aí você vem aqui num culto como esse, e você sai pior do que você entrou. Tem uma pessoa do seu lado que sai melhor do que ele entrou, mas você sai pior do que você entrou. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque você sujou a fonte. Você sujou a água que Deus deu para você beber. Você, não é, do lado do poço que Deus te deu para que você tenha acesso à água da vida. Não é? A igreja não é a fonte da água da vida, amém? Mas a igreja é o meio pelo qual Deus te dá a água da vida. Quem dá a água da vida é Jesus, amém?
eu recebi a água da vida um dia, mas eu recebi através de quem? Da igreja. Amém? De uma pessoa que representa Jesus, porque é a igreja dele. Glória a Deus por isso. Quem recebeu já a água da vida, que flui para a vida eterna? Amém? Olha aí, só seguir o curso dela, que você vai para a vida eterna. Amém? Aleluia. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado a comer e beber para o seu próprio castigo. Em vez de você achar a bênção, você encontra castigo. 30. É por isso que muitos de vocês, não é? E a questão aqui é que esses muitos falam da maioria, estão doentes, fracos e alguns já morreram. Ou seja, era para ser saudável e está doente. Era para ser forte e está fraco. Era para estar avivado e está morto espiritualmente. Isso acontece ou não, gente? Mas isso é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Então, qual é a minha responsabilidade com relação a essa igreja? Que é a mesma sua. Primeiro, eu tenho que cuidar de mim, para mim ser um crente forte, saudável, forte e avivado. Sim ou não? E quando eu digo que eu vou cuidar de mim, não é que eu vou cuidar sozinho de mim, não. Olha só, quando eu era criança e eu ficava ruim, quem é que me levava no médico? Quem? A minha mãe. E agora que eu sou adulto, quem me leva no médico? Quem? Eu mesmo, meu irmão. Às vezes eu vou fazer o aconselhamento de casal, Fábio. Vou contar só para ti aqui, para os irmãos não se escandalizar. E uns caras com cara de brabo. Eu estou triste, por quê? Porque eu fiquei doente, minha mulher não me levou no médico. Tem perna não, filho. Chama o Uber. Não é verdade? Desse tamanho, uns nem tanto, né? Tem os Rodrigo aqui, que são os lumpa-lumpa da ICB. Os lumpa-lumpa. Você lembra da fantástica Fábrica de Chocolate? É isso. Ai. Meu irmão, e aí no médico? Mas eu estou ruim, estou com dor de garganta. Pensei que estava com dor no pé, não consegui ir no médico. Estava dando o quê? Garganta ou pé? Você está me entendendo? Quando eu estou doente, eu não peço minha esposa me levar no médico, expor ela a um ambiente lá ruim, não é verdade? Vai eu. Tenho perna? Só se eu não conseguir sozinho, tem que chamar a ambulância daí. Aí sim, é outra coisa, né? Mas se eu estou andando, estou respirando, eu vou no médico. Então, sabe aquela pessoa que busca o que ela precisa? Você está me entendendo? Não é? Se eu estou doente, ou se eu estou com alguma situação, eu vou buscar a ajuda do líder, vou buscar a ajuda do pastor, vou buscar a ajuda de Deus, vou orar a Deus. As pessoas, meu irmão, elas morrem espiritualmente porque elas não cuidam delas mesmas, elas deixam as coisas aí. Pastor, não queria incomodar. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Tem uma mentira aí dentro de você. O missionário não tem tempo. Eu tenho tempo sim. Então não fique com essa frescura aí, que é o que eu mais ouço. Mas é que o senhor não tem tempo, porque foi o diabo que te disse isso, que eu não tenho tempo. Claro que eu tenho tempo, a vida é essa, meu irmão. O meu tempo é para isso. Você está me entendendo? Não é? É só você procurar. Quem procura, quem pede, e a porta se abre só para quem? Só para quem bate. Não é verdade? Então, qualquer coisa que você precisar, dá um grito. Se eu não ouvir, manda um zap. Amém? Se eu não responder, faz sinal de fumaça, mas dá um jeito, irmão. Se vira. Amém? Então as pessoas ficam doentes, fracas e até morrem espiritualmente. Amém? E como então, Então a grande questão aqui, irmãos, é a nossa honra com relação a Jesus. Amém? Se eu quiser de fato honrar o Senhor e entender que eu honro Ele através da igreja, através do corpo de Cristo. Amém? O que ele falou para os irmãos lá? Quando eu estava doente, vocês não foram me visitar. Quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. Não é verdade? Mas, Senhor, quando vimos o Senhor assim? Quando fizeram para os pequeninos, fizeram a mim. Não foi assim que ele disse? Não é? Quando Paulo estava perseguindo a igreja, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e ele estava perseguindo a igreja e matava os cristãos. Como é que mudou a vida dele? Como é que mudou a vida dele? Quem lembra aí?
Rapaz, eu fico angustiado quando vocês fazem isso comigo. Eu prego para vocês, eu ensino para vocês têm Bíblia em casa, no telefone, e vocês não sabem quando que a vida de Paulo foi mudada? Hã? Quando o quê? Ó, e tem encontro com Deus agora, de 28 e 29, ó, vigia, viu? Não é? Ele teve encontro com Deus, ele foi com Jesus, naquela estradinha lá bonitinha que levava Jerusalém a Damasco. E quando, não é, Paulo perguntou quem era aquela pessoa que se manifestou diante dele como uma luz mais forte que de meio-dia, qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Quem lembra aí? Hã? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas o apóstolo Paulo perseguia Jesus ou perseguia os crentes? Mas você vê que o que você faz para um crente, Jesus leva para o lado pessoal? Você percebeu isso? O que você faz para um crente, Jesus leva para o lado pessoal, meu irmão. Porque agora você é corpo dele. Imagina você, né, pisa no meu pé e eu fico bravo com você. E você fala assim, meu pastor, não fiz nada para o senhor, só pisei no seu pé, mas o pé sou eu, cara de pau. Eu sou o meu pé sou eu. Se é parte de mim, é eu. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, inclusive o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus, meu irmão. Ele sofre. Você desonra ele. Você está entendendo? Né? E porque não tem discernimento, né? Então, como nós pecamos contra o corpo de Cristo e ofendemos a alma do nosso Senhor? Lá em Colossenses 3, do 18 ao 4:1, Colossenses 3, 18, até o versículo 1 do capítulo 4, o Senhor, Ele fala como que a gente faz isso, como nós pecamos contra a igreja. E nós não pecamos contra a igreja só quando nós falamos, só quando estamos reunidos como igreja. Porque nós somos igreja em qualquer lugar, amém? Sim ou não? Nós somos igreja em qualquer lugar. O pano de fundo desse texto que eu estou lendo para vocês aqui, Jesus está explicando para eles que quando nós nos entregamos para o Senhor, nós agora somos corpo dele. Somos o quê? Somos corpo dele. Você está me entendendo? Então, digamos assim, Fábio casado com a Adri, não é? Em primeiro lugar, o que a Adri é para o Fábio? Esposa, mãe dos filhos dele, mulher ou corpo de Cristo? Em primeiro lugar, o que a Adri é para o Fábio? Corpo de Cristo. E o que o Fábio é para a Adri? Marido, pai dos filhos dela, ou corpo de Cristo? Se ela desrespeitar o Fábio como marido, ela vai amaldiçoar a igreja ou a casa dela? E se ela desrespeitar o Fábio como corpo de Cristo, ela vai desrespeitar só o Fábio ou vai desrespeitar Jesus também? Então qual que é pior? Como igreja? É ou não é verdade? Então o Senhor está dizendo assim, gente, independente dos outros laços que vocês têm, um com o outro, acima de tudo, quando você estiver tratando com essa pessoa, você tem que considerar que ela é corpo de Cristo. Se você não tiver esse discernimento, você vai pecar contra o corpo de Cristo, desonrando o Senhor. E como castigo, você vai ficar enfermo espiritualmente, fraco espiritualmente e sem vida de Deus, morto espiritualmente. Aí ele começa a falar aqui, esposa, obedeça o seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Por que o enfático é ser cristã? Porque ela entende que o marido dela, se é crente, é corpo de Cristo. E se ela desonrar esse cabra aí, ele merecendo ou não, entendeu? Ela vai estar com problema, né? Porque tem gente que acha que falar mal da igreja para os seus familiares não tem problema. Não, eles são igreja. Eu sou igreja aqui, eu sou igreja na minha casa, sou igreja na minha cama. Você está me entendendo?
O apóstolo Paulo fala que, né, que com a questão do pecado, que nós não podemos pecar, porque nós não podemos levar o corpo de Cristo ao pecado. Por isso que a gente não pode pecar. Ele fala assim, gente, como é que você não sabe que quando você tem relação com uma prostituta, você se torna uma pessoa só com ela? Como que você vai unir o corpo de Cristo com o corpo de uma prostituta? Pois vocês são o corpo de Cristo. Você está me entendendo isso? Quer dizer, eu tenho que ter discernimento. Não é só eu, gente, não é só eu. Estou maculando o corpo de Cristo. Se eu faço algo contra o meu irmão, eu estou maculando o corpo de Cristo. Então eu tenho que considerar que ele é corpo. Amém? Então, Fábio, vou te dar uma dica. A Adri começou a te perturbar, falou assim, lembra que eu sou igreja. E tu, Adri, outra dica? Começar a fazer tu sofrer, lembra que eu sou igreja. E tu vai encontrar Jesus no caminho para o teu trabalho, vai ver uma luz dele, eu sou Jesus ao quem tu maltrata, com quem tu é grosseiro, contra quem tu murmura. Corpo de Cristo, meu irmão. Entendeu? Às vezes eu olho para a Alegra, eu estou bravo com ela, eu penso assim, se fosse só minha esposa. Mas é igreja. E aí, meu irmão, vou arrumar um problema com o Senhor? Não vou, né? Você é doido? Continuando aqui, irmãos, né? Porque o tempo voa, estou que nem a pastora Eliane aqui. Né, pastora? Intercede por mim, pastor, aí. Entendeu? Ora por mim aí, Jesus, faz o missionário ser rápido, faz com ele o que o Senhor não faz comigo. Ora bem assim. Eu nem oro para os irmãos rápido, porque eu me sinto hipócrita quando eu faço essa oração. Deixa Deus usar, né? Vamos lá. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, irmãos, a Lara, antes de ser minha filha, o que ela é? Cara, ela é filha de Deus, ela é corpo de Cristo, eu tenho que ter cuidado para tratar com ela, amém? Senão eu vou desonrar o Senhor. E aí por diante, irmãos, olha só, né? Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra, não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Porque na igreja daquela época, meu irmão, a família se convertia, e os escravos se convertiam também, todo mundo. Agora, aquele que era senhor, virou irmão daquele que era seu escravo, e aquele que era escravo, virou irmão daquele que era o seu dono. E agora, acima de tudo, eles têm que se tratar como igreja, como corpo de Cristo. Não é verdade? É assim que funciona, né? E ele vai aqui, 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois, quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Ele está falando para dono de escravo que era ímpio, ou para dono de escravo que era crente? Por quê? O que mostra que ele está falando para o dono de escravo que era crente? Olha como ele termina. Porque vocês também têm um Senhor no céu, ou seja, vocês já me reconheceram como Senhor da vida de vocês. Então, o que deve permear o nosso relacionamento é que nós somos igreja. Então, acima de tudo, eu tenho que olhar para os irmãos, acima de tudo, como o corpo de Cristo. Amém? Então, nós temos que cuidar uns dos outros. Sim ou não? Por exemplo, se você machucar uma parte do seu corpo, o que você vai fazer? Você vai cuidar dele. Semana retrasada, a gente estava lá na nossa conferência, eu machuquei meu dedo no trinco da porta. Veio umas 3 pessoas me ajudaram. Eu queria cuidar do meu dedo, mas umas 2 pessoas queriam cuidar do meu dedo. Eu falei, rapaz, né, todo mundo cuidando de mim, me sentia até importante, vou começar a cortar mais o dedo, eu pensei. Não, estou brincando. Né? Então, eu me machuquei, me feri, as pessoas foram me... E quando você vê um irmão pecando, fazendo uma coisa errada, porque está doente espiritualmente,
Porque uma pessoa que fala mal dos outros, ela está bem ou ela está doente? Na alma. Ela está doente. O que você faz com essa pessoa? Você vai cuidar dela? Como eu cuidei do meu dedo e mais gente cuidou do meu dedo? Ou você começa a falar mal dela? Ou você começa a criticar ela? Você está fazendo o quê? Desrespeitando o Senhor? Pecando contra o corpo de Cristo? E essas críticas, essas falações, essa falta de compromisso que a gente acaba tendo um com o outro, porque falta de compromisso também é pecado, sim ou não, irmãos? É pecado. É pecado. Entristece os irmãos e nós pecamos contra o corpo de Cristo. Ontem eu usei o exemplo da Evelyn. A Evelyn, ela é uma das pessoas da igreja que exime ser fiel aqui na igreja. Graças a Deus pela vida da Evelyn. Então todo mês a gente vê o Pix dela entrando lá. Jesus, glória a Deus pela vida dela, Senhor, abençoa ela, multiplica. Você faz ela ganhar 100 vezes mais isso. Entendeu? Né? Oro, cada dízimo que entra, eu oro por vocês. Entendeu? Né? Geralmente as pessoas mandam comprovante para mim e para a Lilian, mas eu acesso a conta e vejo, e está lá o seu nome, eu oro por você. Agora, a Evelyn, por ser dizimista fiel aqui na igreja, ela não merecia ter uma estrutura física melhor? Não é direito dela? Sim ou não? Sim ou não? Mas só com o dízimo dela, ela consegue exercer esse direito? Para ela exercer o direito que ela ganha de Jesus quando ela é fiel, ela precisa que cada um de vocês sejam fiéis. Porque quando nós vivemos em uma aliança, e eu faço a minha parte, eu não tenho direito de cobrar que outro também faça a sua parte? Por que eu tenho esse direito? Porque se só eu fizer a minha parte, ninguém vai ser beneficiado. E eu que fiz a minha parte, vou ficar no prejuízo por causa daqueles que não fazem a parte deles. Gente, isso não é pecar contra o corpo de Cristo? Sim ou não? Isso é pecar contra o corpo de Cristo, porque somos um corpo. Somos um corpo. Não podemos ser um corpo deficiente. O corpo de Cristo é sem mácula, sem ruga, sem mancha ou sem qualquer outro defeito. E quando tem um membro do corpo de Cristo que não funciona, a gente faz da igreja um corpo defeituoso. Porque se um membro não funciona, o corpo inteiro é defeituoso. Sim ou não? Se um membro não funciona, o corpo inteiro tem uma deficiência. Eu tenho uma deficiência no meu corpo. Eu não consigo pegar moeda com a mão esquerda, porque o meu dedinho da mão esquerda não dobra. Eu fiz uma cirurgia, nunca mais dobrou. Esse aqui dobra, ó. Então eu consigo pegar as coisas. Eu não consigo travar algo com a mão esquerda. Você sabe que o minguinho dá trava na mão quando você pega alguma coisa, não é verdade? Uma corda, alguma coisa, trava. Né? Eu não consigo ter a trava da mão esquerda, porque o meu dedinho, me acidentei de moto, fiz uma cirurgia, nunca mais voltou a funcionar direito, entendeu? Teve um tempo que nem para coçar a orelha dava, né? Que eu não sentia a ponta do dedo, por anos eu não sentia a ponta do meu dedo, hoje já sinto já, mas a minha mão esquerda é deficiente, então eu tenho uma deficiência que limita o meu corpo inteiro, porque se um dia eu precisar segurar numa corda com a mão direita, o corpo inteiro, com a mão esquerda, o corpo inteiro vai cair. Essa é a realidade, não é só a mão que vai cair, o corpo inteiro que cai. Você está entendendo? Quando não cumprimos a nossa responsabilidade, irmãos, nós pecamos contra o corpo de Cristo, porque eu não tenho esse discernimento, que eu sou corpo com vocês, e que nós temos uma aliança diante de Deus, e que um depende do outro, o resultado da vida de um, espiritualmente, depende do resultado da vida de todos. Você está entendendo? Não é? Isso é muito importante. Agora, olha, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque está escrito no versículo 24, a gente encerrar, e para nós celebrarmos a ceia, não é? Olha aqui, diz assim, ó: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Olha só que interessante isso. O Senhor, se você discernir que você é corpo e as pessoas são corpo, e você começar a tratar as pessoas como corpo de Cristo, como igreja,
Essa comunidade é a personificação da igreja na minha e na sua vida. Amém? A Bíblia diz que Jesus está dizendo, Ele está te lembrando, não esqueça, né? Porque a gente esquece das coisas. Lembra disso, né? Que o Senhor vai te dar a recompensa que Ele tem guardado para o seu povo. Aí vem uma vírgula ali e vem o motivo, né? Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Irmãos, como que eu sei se de fato o verdadeiro Senhor que eu sirvo é Cristo ou não é Ele? Como que eu sei disso? Quando a minha motivação, ou principalmente, né, o que mais a gente vê, a minha desmotivação não está nas pessoas. Quem aqui já deixou de servir o Senhor Jesus nessa congregação porque ficou desmotivado com alguém dessa congregação? Quem aqui? Olha, o Leandro já, quem mais? Só o Leandro, a Emily, a Bruna, o Silvio, quem mais? A Dalila, a Amanda, quem mais? Levanta a mão aí. O Caquinho, até o Caquinho lindo, meu irmão. Pensei que esse guri tinha nascido anjo. Muitas pessoas, meus irmãos. E por quê? E por que isso acontece com as pessoas? Ou, melhor ainda, o que quando essas coisas, esse tipo de coisa acontece, mostra pra gente? O que isso mostra pra gente? Cara, o meu verdadeiro Senhor não é Cristo. Porque se fosse Ele, eu não deixaria de servir Ele por causa dos outros. Porque Jesus não peca contra a gente, meu irmão. Como eu falei ontem, já falei várias vezes, irmãos, se você se iludir comigo, você vai ficar desiludido comigo e eu vou te decepcionar. Sim ou não? Por quê? Porque eu sou gente. O que eu sou? Eu sou gente. Missionário, eu oro para não me decepcionar com o Senhor. Então fique bem longe de mim, só me veja nos cultos. Não vá na minha casa, não ande comigo por todos os lados, porque senão daqui a pouco você vai ver eu fazendo uma coisa que meu Deus, rapaz, como é que o missionário fez isso? Eu lembro uma vez que eu estava lá em casa, estava alguém lá em casa, a Lara fez uma bagunça, a Lara era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, eu tirei o chinelo e dei uma chinelada uma vez, pá! A pessoa fez assim, tipo assim, eu imaginei, monstro, batendo numa criancinha de 3, 4 anos, mas essa idade que é bom para dar uma chulapada, usar fralda, não é verdade? É só efeito, é só estalo, opa, e chora e já para com a bagunça. Hoje eu só olho para ela, quando ela está meio rebelde, quer desobedecer a Léa, ela fala assim, vou chamar teu pai, acabou a desobediência. Só falar, vou chamar teu pai, a menina já se aquieta e tá bom, vou fazer. Porque ela sabe que o pai corrige porque ele ama. Se você, depois do culto, chegar na Lara e perguntar assim, Lara, o teu pai te dá laço? Ela vai dizer dá. Laço é surrar, né? Lá, o gaúcho fala laço. E você vai perguntar para ela assim, mas por que ele te dá laço? Sabe o que ele vai te responder? Porque ele me ama. Meu pai corrige os filhos que ele ama. Não é verdade? Sim ou não? Glória a Deus. Gente, mas o que Jesus tem a ver com isso? Por que você desanima? O verdadeiro Senhor seu é eu ou é o Senhor Jesus? Por que às vezes, né, a pessoa, para estar chateada com um líder e para se rebelar contra o líder, seja de célula, seja de ministério, seja pastor, fiquei chateado com o líder. Esse dia, falando com a Léa, tal pessoa não está mais no ministério? Não! Eu falei, por quê? Ficou chateado com o líder. Filho do capeta. Então ela está no ministério servindo ao líder do ministério. Só pode ser. Se ficou chateado com o líder. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Líder é uma pessoa fácil. A gente já tem muito fácil com o líder. Por quê?
Porque líder dá ordem, líder cobra, líder zela para que as coisas aconteçam do jeito que tem que fazer, sim ou não? Né? Ah, pastor, mas o líder tem uma cara feia. Mas a Bíblia diz que Jesus também era feio. Diz que não tinha beleza nenhuma nele. Entendeu? Diz ou não diz? Aí pinta um Jesus bonitão, de olho azul, parece aços de Hollywood, não é verdade? Aí Isaías diz que a gente olhava para ele e não via beleza nenhuma nele. Tem até gente que pensa que eu sou Jesus por causa disso. Sou não, sou só pastor. Mas, gente, olha só, você entende que se você tem esse tipo de atitude, você peca contra o corpo de Cristo, você desonra Ele, porque afinal de contas, quem é o seu verdadeiro Senhor? Quem é? Ah, estou chateado com o pastor, estou chateado com o missionário, estou chateado com o líder de célula, estou chateado com o líder de ministério. Ô meu irmão, por que você não fica chateado com o diabo que te perturba o dia inteiro? Ah não, eu estou chateado com o diabo, não vou dar mais lugar para ele na minha vida, estou chateado com o diabo, não vou mais ignorar o ardil dele, estou chateado com o diabo, não vou mais exercer o Espírito Santo, você é santo. Rapaz, aí vale a pena ficar chateado com o capeta, sim ou não? Mas com a igreja, com o corpo de Cristo, gente, não vale a pena ficar chateado. A gente vai ter aflição, né? A gente não vai gostar, eu não gosto. Deixa eu contar um segredo para você. Eu sou pastor dessa igreja e eu não gosto de tudo que acontece nela, e eu não consigo mudar esse negócio. Por quê? Eu sou o senhor da igreja? Não, meu irmão, não, claro que não. Sabe qual era a igreja ideal para mim? Que eu só pregasse, não precisasse expulsar demônio, não precisava ficar aconselhando os irmãos que querem se matar, querem, né, fazer bagunça, não precisava ouvir confissão de pecados, tudo coisa ruim da igreja, é uma coisa ruim, não é? E tem irmão que para deixar monótono não muda nem o pecado, é sempre o mesmo, aí fica chato, de novo o mesmo pecado, expulsando o mesmo demônio da mesma pessoa. Você está me entendendo? É? Mas não, gente, não é assim. A igreja é de quem? De quem é a igreja? Quem é o dono dessa congregação aqui? Quem é o dono dessa congregação aqui? O que você faz aqui, você faz para quem? Ele é o verdadeiro Senhor que você serve ou não? Talvez você descobriu hoje que não. E se você descobriu que não, gente, você está de parabéns. Por quê? Porque isso você pode, através disso, você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Pode ou não pode? Nós vamos daqui a pouco comer do pão, beber do cálice. Em memória de quem? E o que Ele quer que você traga à memória sempre? Que a igreja é dele. Que os irmãos, seus irmãos da igreja são o corpo dele, e você também é corpo dele. Cuide de você, porque você é corpo dele. Cuide dos seus irmãos, porque você é corpo dele. Não faça coisas que degrinem a sua imagem, porque você é corpo do Senhor. Não faça coisas que degrinam a imagem dos seus irmãos, porque eles, junto com vocês, são corpo do Senhor. Não peque contra o corpo de Cristo. Não desonre ao Senhor. Para te corrigir, Ele vai fazer com que você fique doente espiritualmente, fraco espiritualmente e morto espiritualmente. Mas se você se arrepender, Ele, como Jeová Rafá, te devolve a saúde. Amém? Ele, como o Senhor Todo-Poderoso, te devolve a força. Sim ou não? E Ele, como a fonte da vida, vai fazer com que do seu ventre fluam rios de águas vivas. Você vai ter paz com todos. Independente da situação, vai ter paz com todos. Independente da situação, meu irmão, você vai ficar cada vez mais forte. Vai parar com esses altos e baixos, cada vez mais forte. Independente da situação, você vai sempre colaborar para que a igreja cresça em número de pessoas. Independente da situação, não importa o que aconteça, você sempre
vai demonstrar um grande respeito pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer para nós como igreja dele, amém? É esse tipo de membro que o Senhor quer que nós seja do corpo dele. É esse tipo de igreja que Ele quer que nós edifiquemos para Ele, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos confessar ao Senhor. Essa palavra nos ajuda a examinarmos a nós mesmos, como Tua igreja, Pai, como Teu corpo, Senhor Jesus. Antes de comermos do pão e bebermos do cálice em memória do Senhor, essa palavra nos ajudou a examinar a nós mesmos, Senhor. E nós descobrimos, Senhor, que nós temos pecado contra o Teu corpo, temos desonrado o Senhor, temos maculado a Tua igreja, temos maculado a Tua noiva, Senhor. Nós temos colaborado para que a Tua noiva tenha manchas, rugas e outros tipos de defeitos, Senhor, e deficiências. Senhor, nos perdoe. Em nome de Jesus nós pedimos perdão, Senhor. Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor, porque sem o Senhor nós somos pobres, nus, cegos, miseráveis. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos, Senhor, a sujeira que habita em nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que não temos discernimento das coisas, Pai, mas o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essa igreja saudável, essa igreja forte, essa igreja que demonstra um grande respeito pelo Senhor, ó Pai. Uma igreja que vive em paz, uma igreja que está cada vez mais forte, uma igreja que cresce em número de pessoas, que demonstra um grande respeito pelo Senhor, uma igreja viva. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Faça uma oração ao Senhor, examine você e fale com Ele enquanto toca essa canção. Examine-se a si mesmo agora. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Oh, aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nos perdoa, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Oh, aleluia. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, amém, irmãos? Antes de pé no seu lugar, vamos ler as instruções para a ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, do capítulo 11, do 23 ao 32, amém? Logo estaremos consagrando o pão e o cálice com o suco da uva em memória do Senhor, e em memória que somos o corpo dele, comemos do pão e bebemos do cálice, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém, meus irmãos? Oremos. Pai, nós apresentamos ao Senhor nesta noite o pão e o consagramos como símbolo do teu corpo, e o cálice e o consagramos como símbolo do teu sangue, Pai, para que hoje possamos comer e beber em memória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar no seu lugar. Receba esse é o corpo de Cristo que foi partido por você, e este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu
Glória a Deus. Na noite em que nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Levante pão, meus irmãos. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Logo após haver ceado o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, meus irmãos, em memória do Senhor Jesus, bebam todos do cálice. Antes de você ajoelhar, eu quero te dar uma palavra. Espere um pouquinho. Só um minutinho. Segundo Timóteo 2:2. Coloque aqui, por favor. Quero te dar uma palavra que Deus colocou no meu coração desde ontem. Olha o que está escrito ali. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Irmãos, como eu falei para vocês, essa mensagem é uma das mensagens chaves para a edificação de uma igreja e a nossa responsabilidade, amém? Eu creio que vocês são pessoas de confiança porque Deus escolheu vocês. Você precisa fazer uma aliança com Deus, de pegar o que eu ensinei para vocês hoje aqui e ensinar para outras pessoas, amém? Vocês são essas pessoas de confiança que são capazes de ensinar outras pessoas. E você vai ter a oportunidade de fazer isso. Vai ou não vai? Algum irmão vai vir falar alguma coisa para você. Você vai ver algum irmão fazendo alguma coisa. E se você fizer uma aliança com Deus e assumir essa responsabilidade, o Espírito Santo vai te dar sensibilidade para você discernir que ela está pecando contra o corpo de Cristo. Você vai chamá-la à parte. Vai abrir os textos que eu li, pelo menos um deles, ou outro que o Senhor te inspirar, vai chamar essa pessoa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe que essa pessoa aí é o corpo de Cristo? Você está pecando contra ela, desonrando o Senhor. Você não está discernindo que você não está falando de uma pessoa, ou você não está deixando de fazer, ou você não está sendo irresponsável com uma pessoa. Entenda uma coisa, meu irmão, olha só. Quando eu falo alguma coisa que está na Bíblia, eu não estou falando porque eu quero falar, é porque está ali. Eu estou só lembrando vocês, porque já está ali há mais de 4.000 anos, o Novo Testamento há mais de 2.000 anos, não é verdade? Está ali. Você não está desobedecendo a mim. Você não está desobedecendo o irmão que está te orientando na Escritura Sagrada. Você está desobedecendo quem? O Senhor. O problema é que tem pessoas que por causa da gente desobedecem o Senhor. E você tem que ser o portador dessa mensagem. Porque nós temos que cuidar uns dos outros. Não é aquela repreensão que você está reprovando a pessoa, que você quer descartar ela. Não, é aquela repreensão porque você quer ajudar ela a ser o corpo de Cristo.
Então, se alguém procurar você para falar alguma coisa ruim de algum irmão da igreja, seja de como for, o que você vai falar para ela? Eu tenho uma coisa para te ensinar. Eu sou portador de uma mensagem. Nós não podemos pecar contra o corpo de Cristo. Quando você vê uma pessoa falhando com a sua responsabilidade, né, chame ela como irmão e fale. Porque entenda uma coisa, irmãos, olha só. O que determina mais que tipo de igreja nós seremos? O que eu prego aqui ou o que vocês falam nos bastidores? O que é mais determinante para isso? O que você acha? O que é mais determinante para edificar essa igreja? O que eu prego aqui ou os comentários que vocês fazem com os outros da igreja, até dentro de casa com as pessoas que são membros dessa igreja também? O que é mais determinante para o ambiente espiritual dessa igreja? O que você acha? Os comentários. Então, se eles são mais determinantes, vamos usar eles a nosso favor. Amém? Nós queremos ser uma igreja saudável, forte e avivada. Então nós podemos usar os seus comentários a nosso favor. Não deixe o diabo usar os seus comentários. Seja a boca de Deus, que os seus comentários sejam boca de Deus. Amém? A Bíblia diz que a gente tem que falar coisas para os irmãos para animar eles, sim ou não? Mas se você é alguém fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa que vai trazer um desânimo, meu irmão, em espírito de amor, repreenda esse irmão e ensine essa mensagem para ele. E agora sim nós podemos então ajoelhar diante do Senhor e fazer esse compromisso com Ele. Ele espera isso de você. Então faça esse compromisso com Ele, em memória dEle. Amém? Pode ajoelhar no seu lugar e orar ao Senhor. Nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que eu sou o que basta pra mim. Glória a Deus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que o Senhor te dê uma semana abençoada, amém? Creia que você tem os recursos para edificar, seja o que for que Ele quer que você edifique, à sua disposição, amém? Use esse recurso, você é abençoado em nome de Jesus, amém? Temos cantina ali, não saia sem fazer um lanche. E os líderes de célula precisam procurar a missionária Léa para entregar a arrecadação do encontro para ela, amém? Não esqueçam disso, que nós já estamos trabalhando para organizar o encontro, precisamos da sua ajuda para servir no encontro. Você que não passou, passe no encontro. Você que precisa passar, passe no encontro. E você que já passou, nos ajude a estar lá servindo, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não saia sem nos dar um abraço. Tem mais aviso? Bota os avisos ali, ó. Pré-conferência abençoadas, 20/9 às 20 horas, amém? Aqui na sede ICB Xaxim. Só os crentes samambaia, levanta a mão aí. Aleluia, glória a Deus, é nóis. Próximo, olha aí, sábado que vem, 14/9, tem feijoada, meu irmão, ó. Feijoada completa, 30 pila. Então você que quer, encomende já, amém? É para levar para casa, né? É isso? É para levar para casa? Você vem aqui, pega e leva para casa.
Amém? E em prol da obra, é de meio-dia, né? Você vem aqui no final da manhã, pega sua feijoada, você come ela em casa, dá aquela lagarteada no sofá e levanta com pressão para vir para o culto. Ah, é sábado? Ah, é sábado. Então, não vai ter pressão no culto, então. Que feijoada, meu irmão, os irmãos fica terrível, não é verdade? Meu Deus do céu. Vai lá, o próximo. É isso aí? Tem reencontro em novembro, irmão, ó, reencontro. Tem só 16 vagas, é isso, né? Só 16 vagas, ó, se você ficar fora, né, já era. Amém? Mais uma vez, Deus te abençoe. Não sai sem nos dar um abraço em nome de Jesus.